E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Jens Beutler. E aí, Jens, beleza pura? Beleza, sim. Show de bola. Muito obrigado pela oportunidade. Massa. Conheceu a casa? Sim, eu fui olhar, né, o projeto e acho uma maravilha, né? Onde a gente mora, a gente nunca ouviu falar disso aqui, né? Porque a gente mora lá no outro lado, em Aquiraz. Mora em Aquiraz, né? É uma bela surpresa, né? Ter um projeto desse aqui na Barra do Ceará. Sim. É uma maravilha. A Casa de Vovó Dedé já tem mais de 30 anos, eu sempre digo isso aqui no Hashtag Arte, e forma crianças com música clássica. A gente conhece muito o Ceará por conta do forró, né? O forró é nosso. E a gente nunca espera que as crianças de Fortaleza ou de Ceará tenham uma formação com música clássica, né? E isso é formidável, né? Incrível. E essas crianças são exportadas hoje, vão dar aulas, já tem crianças que dão aulas em conservatórios na Europa. Aqui o pessoal aqui da Casa de Vovó Dedé. É formidável. E Jens, por falar em arte, por falar em música, por falar em cultura, como é que Jens Beutler teve um encontro mágico com a arte? Como foi isso? Esse se cria ao longo da vida, eu acho, né? E ninguém nasce artista, né? Alguma coisa na sua vida influencia, né? Eu gostei, quando criança, já gostei de fotografar. Entendi. Como a gente tinha em casa um laboratório, eu aprendi a revelar os filmes, de ampliar em papel e começou a gostar de trabalhar com fotos. Tinha um laboratório em casa? Sim. Que legal. Sim, era da minha mãe. Ela quis ser fotógrafa, mas por causa da guerra isso não deu certo, né? Entendi. Mas ficou o laboratório? Sim. Né? E aí começou. Depois, na escola, eu sempre gostei, a gente teve uma aula de artesanato, né? A gente trabalhou com metal, com cerâmica, com madeira. Massa. Isso na Alemanha? Sim, e essa foi a aula que eu mais gostei, né? Entendi. Tinha uma outra aula que eu gostei também, era de costura. Que eu legal. Era o único macho que participou nessa aula de costura, mas esse tinha outro motivo, porque em canto nenhum tinha tantas moças como nessa aula, né? Então não tinham outros homens fazendo aula de costura? Não. Aí tu viu muitas moças e disse, rapaz, ali é que é bom, né? É mais interessante, né? Mas devia ser uma aula muito bonita, né? Porque as alemãs são mulheres, assim como as brasileiras, são mulheres muito bonitas, né? E aí fez aula de costura? Sim. E aprendeu a costurar, aprendeu a... Fez mais ou menos, né? Mas nunca mais... Prestava mais atenção nas meninas, né? Nunca mais pratiquei, né? Legal demais. Então esse interesse pela arte já surgiu... Tinha quantos anos aí, Jens, mais ou menos? Quando eu comecei a fotografar, eu tinha 8 anos, mais ou menos. Poxa vida. E ao longo do tempo eu fiquei mais fotografando e iniciei realmente a fotografia mais sofisticada quando eu comecei a trabalhar no navio para conhecer o mundo. Eu tinha 18 anos, quis conhecer o mundo e não tinha dinheiro. Então era a única opção trabalhar no navio. Entendi. E assim eu cheguei aqui no Brasil. Cara, que coisa inteligente. Cara, quero conhecer o mundo. Como é que eu faço? Não tenho dinheiro. Vou trabalhar em navio porque eu vou rodar o mundo. Caramba, que massa. E meu primeiro porto aqui foi o Rio de Janeiro. Massa. E escolheu esse navio brasileiro para vir para o Brasil de propósito ou foi por acaso? Sim, não, porque eu quis conhecer o Brasil. Eu já tinha antes contato com o Brasil através de filmes, né? Entendi. Nessa época, antes do filme, no cinema, tinha um jornal da semana, né? O que acontecia na semana, né? Entendi. Aí eu vi a inauguração de Brasília, né? Que eu achei fascinante, que né? massa. De construir uma cidade no meio do nada, né? Esse eu acho muito legal, né? E o segundo contato foi a garota de Ipanema, né? E aí diz, eu quero conhecer as garotas de Ipanema, né? Sim. Que legal. Aí escolheu um navio brasileiro.
Não, era de uma empresa alemã, mas que vinha para o Brasil, que né? fiz linha para cá. Para cá. Que massa, cara. E foi fácil conseguir esse emprego no navio? Sim, sim. Chegou e disse, eu quero trabalhar aqui para vocês. Não, tu tem que fazer um curso preparativo, né? Porque Entendi. tu tem que ter a mínima ideia do que acontece no navio, porque é bem diferente. É bem complexo, né? É muito diferente. Né? Entendi. E foi quanto tempo essa viagem de navio da Alemanha para cá? 6 semanas. Não, 6 semanas foi a viagem toda. Do último porto da Europa, Rotterdam, e até Rio de Janeiro foram 11 dias. 11 dias? 11 dias. É até rápido, né? Não é Sim. tão demorado, não. Yeah. E aí chegou no Rio de Janeiro e ficou no Rio ou foi para outros lugares? Não. Eu conheci, nessa época, a partir de Salvador, tudo para sul. Né? Salvador, Vitória, Rio, Santos, que massa. Paranaguá, Rio Grande. Que ano foi isso? Foi 70, 71, 72. Entendi. Depois eu andei mais na Caribe. Aí continuou no navio. Mas era outra linha. Né? Entendi. Aí passou um tempo trabalhando no navio. 5 anos, sim. 5 anos. E quando é que resolveu ficar no Brasil? Como foi isso? Isso era um pouco mais complicado. Né? Porque primeiro eu fiquei na Alemanha e conheci uma mulher, casei. E aí, por enquanto, eu tive que esquecer meus planos. Né, entendi. Então, voltou para a Alemanha, fez família lá e tal. E trabalhava com o que na Alemanha, depois, nessa época que... Eu tinha uma empresa de jardinagem e paisagismo. Legal. Que eu considero arte. Eu acho que a jardinagem e o paisagismo, tanto que ela se mescla ali com a arquitetura. Burle Marx era paisagista e artista. O paisagista, ele tem que, já na cabeça, tem que saber como vai ficar esse jardim daqui a 10 anos. Né? Eu vou plantar isso aqui, ali, né? Caramba! E uma arte orgânica, né? Essa é muito gratificante quando você vê o jardim 10 anos depois, e ele realmente é como você imaginou, né? Caramba, cara, que massa. Verdade. Ou seja, é obra de arte viva, né? Sim, eu tenho dito aqui, conversei com o Antunes, e ele falando que faz os pássaros dele, não faz fielmente, e aí eu até disse, cara, quem faz fielmente é Deus, né? Aquela arte de Deus, as plantas, as flores, os pássaros, é uma beleza formidável, né? Quando você junta tudo isso no jardim, é uma coisa incrível. Formidável mesmo. Sim. Aí passou muito tempo fazendo o paisagismo lá na Alemanha? 17 anos. Poxa. 17 anos, até que eu decidi de me mudar para cá. Mas em 89 eu fui a primeira vez para cá como turista. Gostei, foi 90, 91, sempre fiquei 3 meses para passar o pior do inverno de lá aqui. Entendi. Né? Escapar do frio. E aí eu decidi de comprar um apartamento. Comprei um apartamento lá no município de Paulista, depois de Olinda, né? Recife, Olinda, Paulista. E ainda era na inflação, né? Eu paguei 100 milhões de cruzeiros. 100 milhões? 100 milhões. Caramba! Na época tu era milionário, né? É legal. Com 100 dólares você já recebeu 1 milhão de cruzeiros. Impressionante, né? Impressionante. Não, foi. Para o pessoal que vive aqui era terrível. Era horrível, foi uma época horrível. Para turista nem tanto, né? Mas é difícil demais. E aí comprou o apartamento em Pernambuco, né? Sim, e aí eu deixei minha casa lá na Alemanha e ficou aqui. Voltei para a casa da minha mãe, no meu quarto de juventude, e fiquei meio ano na Alemanha e meio ano aqui no Brasil. Né? Que legal. Todo ano, até 97. A partir de 97 fiquei... Definitivo. Ou seja, o amor pelo Brasil começou lá na década de 70, Sim. Quando decidiu vir para cá, veio com a Garota de Ipanema na cabeça, né? E aí voltou, continuou no navio, voltou para a Alemanha, fez família, ficou no paisagismo lá e depois decide vir como turista. E aí 89, né? E aí depois resolve, 97, resolve ficar definitivamente. Ou seja, foi um amor lá de trás, né? Pelo Brasil. Sim. Veio e isso foi amadurecendo até vir definitivamente.
E aí veio para cá, trouxe a família de lá? Como foi isso? Primeiramente, só a mulher, mas ela, por causa do trabalho dela, no início, ela não conseguiu ficar meio ano aqui. Entendi. Porque não conseguia se livrar, meio ano, né? Mas depois ela conseguiu, né? Fiz o contrato, ela só vai trabalhar meio ano, fica meio ano aqui, né? Mas em 92 até 97 eu andei de Fusca 80 mil quilômetros pelo interior do Nordeste. Né? Que massa, cara! E aí eu fiz um monte de fotos, né? E com essas fotos até hoje eu estou trabalhando ainda com essas com as fotos fotos, que fez lá nessa época. Caramba, sim. Pegou um Fusca e saiu rodando no Nordeste. Caramba! A alma do artista é massa demais. Eu saí para ir para um canto mais perto e lá as pessoas indicaram outra coisa. Aí eu tu ia para frente. Fiquei andando, sempre andando. De repente estava no meio do Piauí, né? Então demorou 3 meses para voltar para casa, né? Mas foi muito legal. É impressionante, né? E esse registro de viagem deve ser formidável, né? Sim. Usa ele até hoje. Sim, porque andando pelo Brasil, pelo Nordeste, tu pode bater tantas fotos interessantes só de dentro do carro. Você só para e bate uma foto, né? Tem ainda, não sei se você conhece o artista Franz Post. Franz Post, sim. Franz Post, né? Ele fez essas pinturas de imagens bonitas, né? Lindíssimas do Brasil. E ainda hoje você encontra essas coisas. Eu também tenho fotos, né, que parecem pintura dele. A beleza é permanente, né, Jens? A beleza é permanente. Eu digo para a galera, cara, o mundo é lindo, tem muita coisa linda no mundo, tem muita coisa linda, muita mesmo. Mas o Brasil é extraordinário, né? E o Nordeste é mais ainda. E o Ceará é mais ainda. Sim. Então eu vejo que é massa viajar e tal, mas para morar, apesar de tudo, né, nós temos a violência, nós temos as desigualdades sociais que são muito difíceis e tal, mas o Brasil é belíssimo, é belíssimo. Não, é muito bom viver aqui, né? Finalmente eu cheguei aqui no Ceará, né? E se estabeleceu no Ceará? Como foi essa história do Ceará? Como foi? Cara, eu vou ficar aqui no Ceará. Por que o Ceará? É simples. Lá, em 95, eu me mudei para João Pessoa. Eu tinha um monte de amigos lá já em Recife e João Pessoa, todos os meus amigos eram artistas. Né? Que massa. E lá em João Pessoa eu estava pensando como eu posso conseguir a minha permanência aqui, né? Entendi. Era meu negócio de viver aqui. Visto definitivo, sim. Né? Era muito difícil. Tinha uns políticos ajudando, um quis me dar um trabalho, né? Mas que não deu certo, não, porque tu não pode fazer qualquer trabalho, né? Isso. Tem que ter motivos e bom. Eu tinha visto para uma fundação em Pernambuco. Eu fiz um trabalho fotográfico para eles. Entendi. Né? Mas lá eu estava tentando. Até tive um senador que me prometeu de ajudar. E quando chegou a hora de eu mandei minha papelada para lá, ele sofreu um AVC, né? Puxa e vida. aí meu caso morreu. Não deu certo. Não. E em 98 eu vendi o Fusca e comprei um Bandeirante, o Jeepão. Uma Toyota Bandeirante, né? Que é massa, né? É o antigo, né? Com motor Mercedes-Benz ainda, né? E lá num evento outdoor, eu vi uma propaganda de uma empresa aqui de Fortaleza fazendo passeio de Fortaleza para Jericoacoara, pela praia, pelas dunas. Isso. Né? E achei interessante e participei um desses passeios e bati fotos para eles. Né? Eles tinham uma revista, né? Eu fiquei registrando o passeio. O artista é massa, né, cara? Você vai se enfronhando, chegando perto do povo, é muito bom. E depois ele me chamou, tinha um passeio na Chapada Diamantina, tá bom, foi lá. Depois ele me ligou, disse, a gente vai para Lençóis Maranhenses, tá bom, vou Bora lá. junto. E depois ele me chamou, a gente vai para Ilha de Marajó.
né? Tu vem? Eu disse, eu vou. Né? Eu saio lá de João Pessoa, 2.600 quilômetros até Belém, né? Bom, e lá na ilha eu falei com ele. Ele era advogado. Tá? E eu falei do meu negócio. Da necessidade de ter o visto, né? E aí ele disse, rapaz, eu posso te ajudar, mas para isso tu tem que morar perto aqui, né? Ou em Fortaleza, ou perto de Fortaleza. Ele, tá bom. Na volta de Marajó, eu fiquei no hotel lá em Iparana e olhei nos classificados, no café da manhã, eu vi uma coisa que eu gostei, fui olhar e comprei o sítio. Já comprou o sítio? Sim, sim. E nessa época tudo demorou, aí demorou quase 10 dias para chegar o dinheiro lá da Alemanha para cá. Entendi. Né? Depois vendi a casa lá em João Pessoa. Bom, aí ficou definitivo no sítio. Sim, aí estava no sítio. Aí o homem disse, vamos lá para meu amigo, né? Ele tinha um amigo da Polícia Federal e pensou que esse daria a oportunidade. Entendi. Né? Mas não, a Polícia Federal não tem nada a ver com isso. Ele só junta os documentos e manda para a Justiça Justiça Federal. Para o Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, exatamente. Bom, aí não deu certo. E agora começa o negócio. Para renovar meu visto para essa fundação, eu tive que ir para a Alemanha para pegar o visto lá. Entendi. E 3 dias antes da viagem, um amigo me chamou para o restaurante dele, lá em Chorozinho. Ele me chamou para participar de um júri. Ele fez um festival de karaokê. Quis apresentar um júri internacional. Legal. Aí ele me chamou. O festival de karaokê em Chorozinho. Sim. Entendi. O Choroquê Festival, como ele chamou. Choroquê. Que massa. E lá na mesa dos jurados, na minha frente, a minha esposa, né? Entendi. Minha atual esposa. A tua atual né? esposa. Certo. Tu se apaixonou na hora? Sim. Sim. É interessante demais. E aí, por isso, eu cheguei aqui no Ceará, porque eu sabia ainda tem uma coisa esperando por mim. Que achar, né? Que tinha que encontrar. Então, teve todo esse percurso, foi bater na ilha de Marajó, voltou, comprou um sítio aqui, aí depois foi para esse Choroquê, lá no festival de karaokê de Chorozinho, e encontrou uma mulher belíssima no jurado e se apaixonou. Sim. E aí disse, pronto, é aqui que eu vou ficar, nunca mais eu volto para a Alemanha. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui para mim, né? Sim, sim. Que legal, e era o amor. Mais ou menos assim. Né? Que legal, cara. Eu encontrar o amor no Ceará. E aí pronto, e aí desde então, que ano foi isso? 2000. Faz 25 anos. Sim. Ou seja, 25 anos. 25 anos de casado. Como é o nome da esposa? Casado. A gente conta casado o tempo que a gente se conhece. Que a gente fica junto. Claro, né? eu também com a minha esposa. Ela até disse, tu é doido, tu diz do dia que me conheceu. Eu digo, sim, depois que eu lhe conheci, a gente se afastou? Não. Então pronto, é desse dia. Né? A gente se conheceu no dia 13 de maio. Dia de Nossa Senhora. Já tem uma rua em Fortaleza que comemora que comemora isso. De antes de vocês se encontrarem, né? Aí quem já sabia. Já sabia. Aí já fizeram a rua pro encontro de vocês. Que legal, cara. Que história massa, né? E você vê que aí tem a disponibilidade do artista, porque, com todo respeito às outras profissões, mas eu não conheço outra profissão que o cara tenha tanta abertura para a novidade, tenha tanta abertura para o novo, tenha tanta abertura para dizer, vamos mais para ali, vamos andar mais um pouco, vamos fotografar o norte, vamos, por que não, né? E aí você vai, o artista é assim, né? O artista é sedento de viver a vida, de viver o mundo, de conhecer. E o fotógrafo mais ainda, né, Jens? Sim. Cara, que massa. Mas começou, eu trabalhei um pouquinho aqui como fotógrafo, né? Mas era pouca coisa que eu nem pude trabalhar oficialmente, né? Até nosso casamento. Né? Aí resolveu duas coisas, resolveu o amor
e resolveu o visto. Sim, sim. Porque do que casou, aí resolve, Sim. acabou ficando com o visto definitivo, né? Que maravilha. E quando o menino nasceu, eu pensei que o dinheiro do fotógrafo não vai dar para criar esse O menino é o filho, certo? Então, vocês se conheceram e pouco Sim. tempo depois teve... Foi o primeiro filho? O meu primeiro. Primeiro sim, filho? sim. Que legal, que legal. Né? Minha esposa Já tinha tem quantos anos aí? 51. 51? 51, Que eu o massa. primeiro. Ou seja, mudou a vida toda, né? Sim. É uma virada de chave, né? Quando nasceu. Sim, sim. E nasce aí o eu filho. deixei totalmente de trabalhar com arte, né? Porque tinha que ganhar o dinheiro para pagar os boletos, né? Essas coisas que a gente está vendo aqui, por exemplo, essa sobreposição de fotografias, né? Eu já estava fazendo nessa época. Entendi. Eu estava trabalhando no computador com esse. E quando o menino nasceu, eu esqueci de trabalhar com essas coisas, né? O menino me ocupou totalmente e também por causa da mudança eu mudei de fotógrafo para produtor de geleias e doces, né? Que legal. E como era novidade, esse me ocupou muito tempo, né? Então a arte eu esqueci totalmente. Porque a geleia era mais fácil de vender, obviamente, né? E essa geleia é produzida no sítio, nesse local? Sim, sim, eu tenho uma fábrica lá. Essa fábrica é no mesmo local que tu comprou na época? Está no mesmo canto? Sim, sim. Que legal. O meu caminho para trabalho é todo dia 60 metros. Né? Eu saio de casa e vou andando. Até a fábrica que fica no mesmo sítio, né? E por que geleias? Por que geleias? Minha mãe foi visitar a gente depois do menino nasceu e ela trouxe uns ingredientes e começou a fazer geleias, porque ela disse que aqui não tem geleias, né? Só tem essa geleia de mocotó no supermercado. Isso, né? isso. E ela fez, e eu pensei, mas rapaz, essa é fácil, né? E meu amigo Joaquim do Choroquê Festival lá, né? Ele já disse, que é responsável por você ter encontrado a esposa, né? O Joaquim. Ele disse para mim, rapaz, faça doce cupuaçu, tu vai vender muito bem, né? Sim. Aí eu comecei, quando minha mãe estava lá, né? A gente começou a fazer, eu fiz os rótulos rapidinho no computador, né? E quando ela ainda estava aqui, 3 semanas ela estava aqui, a gente já começou vendendo. Né? Que legal. Depois de 6 semanas a gente já vendeu no aeroporto. E assim começou. E tem quantos anos isso já? A idade do menino? Do menino, 22 anos. 22 anos, que legal. A criança sempre traz novidade, né? E muda a vida da gente. Sim. Porque você tem, é o que eu digo aqui, é difícil viver de arte, né, Jens? Para viver da fotografia e pagar as contas e sustentar a família, seria mais complicado, né? Há um negócio de viver de arte, né? Eu não tenho ilusões, né? Para mim, a arte mesmo, ela dá um prazer para mim. Entendi. E se vender é ok, né? Se vender sim. É o a mais, né? É o a mais. A gente sempre conversa aqui no Hashtag Arte sobre isso. Está mudando um pouco, né? Isso vem mudando. Já existem alguns artistas que conseguem viver exclusivamente de arte. Também depende como você quer viver, né? O padrão de vida, né? Porque não é só viver, é como você quer viver, né? O que é que você quer fazer do seu dinheiro e tal, mas já está melhorando. Mas a maioria dos artistas tem um segundo ofício, né? Eu mesmo tenho outro segundo ofício. Quase que 80% dos artistas, pelo menos brasileiros, e no mundo todo, tem um segundo ofício, né? Para poder segurar a onda. Porque quando você não depende da sua arte, né, para viver, você é mais livre. Pronto, faz o que quer, produz o que quer. Né? E aí é mais fácil até de entrar no mercado, de ser reconhecido. Porque se você faz o que os outros querem, isso fica mais difícil você colocar a sua criatividade para fora genuinamente, né? E por falar em criatividade, por falar em trabalhos, vamos começar a mostrar os trabalhos do Jens. Olha que coisa linda. Esse é o primeiro. Que coisa linda, cara. Essa é a Serra de Iracema, o carnaval na Serra de Iracema. Que lindo, cara. Cores, tem outra. É fotografia. Sim, são várias fotografias, sobreposição de fotografias, né? Essa aqui acho que são 3 ou 4 fotografias. Essas coisas que eu faço, eu não posso repetir.
no mesmo jeito. É abstração, né? É uma abstração, porque a abstração, claro, o figurativo é difícil repetir, mas você pinta um vaqueiro, você pode pintar de novo aquele vaqueiro, mas isso aqui não faz de novo. Você não consegue fazer, repete, cara, não rola não. Não tem condição, né? Então é um trabalho único e de uma beleza incrível. E aí você fotografa, obviamente, a serra, o lugar, e sai fazendo... É um processo de construção e desconstrução, né, Jens? Sim. Lindo, cara, lindo. É uma abstração belíssima. E a fotografia proporciona que você imprima em qualquer dimensão. Sim. Né? Sim. Você pode imprimir em um tamanho menor, pode fazer um painel espetacular desse trabalho. Sim, claro. Hoje também, mesmo quando a resolução dele não dá para fazer um autor, mas com a técnica de hoje, né, dá para aumentar a resolução dele para poder fazer. Né? Então um trabalho que originariamente tem a baixa resolução, hoje você consegue aumentar a resolução. Sim. E fazer, caramba, porque teve um tempo que era difícil, porque o cara dizia, não, isso aqui é baixa resolução, não vai. Hoje uma coisa de baixa resolução, você pode otimizar. Sim. Tecnologia é massa. Isso aqui foi tirado na câmera e depois vai para o tratamento no computador? Como é que funciona? Sim, eu fiz escaneamento. Né? Entendi. Por causa do clima aqui, que acabou com meus slides, né? Eu comprei um computador e um scanner e fiquei escaneando. Né? E como essa história acabou com os slides? Como foi isso? Sim, o clima, né? A umidade. Né? Estragou? Sim, começa a mofar. Perdeu muita coisa? Sim, perdi muita coisa. Perdi também, depois de escanear, perdi um disco rígido com 240 GB de fotos. Né? Perdeu um HD com 240... Quantas mil fotos não tinha aí, né? E não teve como recuperar? Só uma parte, só 70 gigas. Caramba! E o pior é que você fica refém, né? Disso, porque a tecnologia é massa, mas se você perde um chipzinho desse tamanho, você pode perder 1 milhão de informações, né? Sim, sim. Só no meu telefone aqui eu tenho mais de 30 mil fotos. Caramba! Tem que colocar no cofre. Tem que colocar no cofre. 30 mil fotos. Cara, que memória é essa, né? Desse telefone. 256 gigas. Caramba! É incrível, né? E aí você tem que ter muito cuidado, né? Porque como é uma... Tu não já passou para outro canto, não? Já está... Transferiu? Não transferiu ainda, sim. Não? Já não, tá esse está salvo. Está tudo salvo. Pô, porque é de lascar. A gente mesmo tem foto da família, tem foto de... Porque a fotografia, ela anda com a tua vida. Ela anda com a vida da gente, né? Ela é para fazer arte e ela traz as memórias. E às vezes você perde tudo, cara. E aí tem que ficar com a memória do juízo mesmo, da cabeça, né? Sim. Mas é bacana você ter, né, o registro, né? Sim, hoje a técnica permite coisas que eu acho... Essa é a cinzas, a quadra de cinzas, né? Quadra de cinzas? Na Serra de Iracema. Massa, né? Massa. Esse outro colorido foi o carnaval e essa quarta-feira de cinzas. Massa. Ali é o carnaval e aqui passou o carnaval. Que massa, muita poesia. Aí hoje a tecnologia permite muita coisa, sim, né? Sim, eu tenho muitas fotos do bisavô e do meu avô e nenhuma foto ninguém está sorrindo, né? E hoje tu pode colocar todo sorriso mundo bota dele, esse povo né? para rir, né? Aí eu consegui ver meu avô sorrindo, né? É muito interessante. Legal demais. A tecnologia tem que servir para isso, né? Para essas coisas boas. Sim. Maravilha. Vamos para frente. Lindo, cara. Essa é a original, a Serra de Iracema, né? Em natura. Que coisa linda, que coisa linda. In natura, porém, tratado, né? Com efeito, né? Só in natura, entre aspas. Né? Que maravilha, cara. Espetacular. E aí foi o carnaval, foi a quarta-feira de cinzas e agora ela é in natura. Lindo demais. Vamos para frente. Bom, esses que tu encontra, eu nem sei o nome deles, tu encontra na praia, em certa época do ano. Esse eu encontrei tudo lá em Balbino. Né? É tipo o caramujo? É desse tamanho, né? Eu não sei o que é. Né? No Balbino é a praia do Balbino.
lá que tem o Aderson, Sim, Aderson, né? Exatamente. Um abraço para o Aderson. Grande amigo Aderson. Foi entrevistado aqui no Hashtag Arte, super artista, né? Massa demais. E eu fiquei apanhando eles e guardei em casa e botei depois num papel preto e fotografei eles para trabalhar com eles, né? Porque esse é só para ver de que eu estou fazendo as imagens que vêm agora. Entendi. Né? Cara, é incrível. Vamos para frente para a gente ver as imagens. Caramba! Né? Então, esse trabalho vem lá dos caramujos lá do Balbino. Poxa vida, cara, que incrível, que incrível. Lindo, lindo. É a dança lindo, dos lindo. mariscos. A dança dos mariscos. Poxa vida, cara, que coisa linda. E aí você vê o processo criativo, né? Porque com certeza tu estava passeando na praia e aí disse, caramba, isso aqui é legal. Né? E aí catou, né? Aí a mulher deve até perguntar, tu quer isso para quê? Pode deixar comigo, deixa que eu vou levar para casa. Aí você leva e começa a ter um processo de construção e desconstrução, né? Até chegar numa obra de arte belíssima como essa. Eu tenho muitas fotos, né, que muito tempo me perguntei por que eu fiz essas fotos, né, que não serviam para nada para mim. Depois que comecei a trabalhar com essas sobreposições, de repente eu lembrei essas fotos, né, aí tem o que eu preciso por ainda. Isso que eu tirei essa foto, eu não sabia nem por que ainda, né? Legal, legal. É a tal da inteligência criativa, né? A gente fala muito hoje de inteligência artificial. Inteligência artificial está vindo aí com muita força, mas a inteligência artificial, ela tem, que é justamente isso, é o link, né? Porque você às vezes faz uma coisa e a gente que é artista, o trabalho fica ali muito tempo, aí depois você olha e diz, cara, isso aqui, e você já tinha alguma coisa lá no início que você nem percebia o porquê que você tinha feito aquilo. E aí vem a questão de psicanálise, de cérebro, de etc. Mas está aí. E aí você vem e traz, né? É incrível isso. Lindo demais o trabalho, cara. A dança dos mariscos. Balé dos mariscos. Vamos para frente. É uma série de mariscos. Né? Esse também é feito tudo através dessas coisas. Né? Cara, e aí você vê o poder da computação gráfica, o poder da fotografia, junto com a computação gráfica, porque é um trabalho genuíno. Né? E para você fazer de novo isso, é como tu disse, você não faz mais, cara. E também, para fazer isso, você tem que ter essa noção, o que é que eu quero fazer. Isso, né? isso. Eu postei muito desses trabalhos, escrevendo, porque outros estavam escrevendo, feito com a ajuda da IA, né? Da inteligência artificial. Eu botei no post, feito com a ajuda da IP, né? E ninguém nunca perguntou o que é IP? IP é inteligência própria. Com a minha própria inteligência. Interessante demais. E aí a questão da IA, isso aí vai rolar por muito tempo, essa discussão. E a partir disso aqui, você pode fazer milhares de combinações e transformações. Só que é o artista que está dando o comando, né? É você dando o comando. E tem sempre a base. E a computação gráfica, quando surgiu, houve quem dissesse, cara, isso não é arte. Houve quem dissesse, não, isso aqui é o computador fazendo com o cara. Está aí. Coisa formidável, porque tem que vir da inteligência própria. O computador só faz o que você manda, pronto. Exatamente. Que é o caso que a galera está falando, estava com uma discussão a respeito da IA, ela diz, a IA não vai fazer nada, você tem que mandar, você tem que dar o comando, porque senão não faz, você tem que ir dizendo, é como quem tem um assessor, né? E o computador, nesse caso, é o seu assessor. Né? A mesma coisa do fotógrafo, que eles dizem, mas ele tem uma Nikon, né? Mas não é a máquina que faz as fotos. Isso. Eu mando a máquina fazer a foto. É como carro de Fórmula 1. O que é que adianta você ter o melhor carro se você não sabe pilotar, se você não é o melhor piloto? Não adianta, né? Então tem que ter a máquina e tem que ter o IP, inteligência própria, né? Tem que andar junto. IP e IA, né? Lindo demais, cara. Espetacular. Vamos para frente? Caramba, hein? Que coisa linda.
Essa é do carnaval. Tem também uma série de carnaval, né? Essa é, posso dizer, o fundo é uma cuíca. O fundo é uma cuíca? É. Maravilha. E é interessante, porque assim, a abstração, o cara pergunta, o que é isso aqui? Cara, é o que tu tá vendo. Mas a gente viu alguma coisa. Mas o artista pensou em algo. Outro dia teve um colecionador lá no ateliê e ele disse, o que é isso aqui? Eu disse, é o que você está vendo. Mas o que você quis dizer? Eu disse, não, eu quis pintar uma mulher. E ele viu um pássaro. Eu pintei uma mulher, mas ele viu um pássaro. Então, o que é aquilo ali? É um pássaro. Para ele é um pássaro. Não interessa o que é para mim. Interessa o que é para o espectador, né? Então, agora é interessante você saber que o artista fotografou uma cuíca, né? Já Picasso disse que a arte se cria no olho do espectador. Pronto. É isso aí. É isso aí. Então, é o que você está vendo. Porque não interessa você dizer... Isso é em tudo, né, Jens? Isso é em tudo. Não adianta eu dizer que isso aqui é vermelho se você está vendo azul por alguma coisa. Ah, mas é vermelho quem disse se o cara está vendo azul? A verdade é dele, né? A verdade é algo próprio, né? Sim. Interessante demais. Lindo, cara. Lindo, lindo. Vamos para frente. Caramba, hein? Essa é uma das primeiras obras com o prédio São Pedro, né? Ele está lá dentro já, né? E é uma memória necessária, porque não tem mais. Fisicamente, né? O Hotel São Pedro existe? Existe. Aqui, né? Existe no registro da cidade, dos fotógrafos, das pessoas que se importaram em registrar. Aquilo ali era lindo. E está aqui a beleza dele, né? Quando eu passei a primeira vez, acho que foi em 90 ou 91, aqui em Fortaleza, eu logo vi esse, né? E eu achei uma maravilha, uma pena que deixa acabar um prédio desse, né? Na Europa, eu acho que isso, a não ser que viesse agora, como aconteceu na Ucrânia, uma bomba para destruir, mas pelos governos não teria destruído, né? Porque tem muita preservação. O cara anda em Lisboa, tá lá a fachada toda preservada, eles reformam para dentro, né? Mas as fachadas são preservadas, né? É história. Tem na Alemanha que foi quase destruído. Todas as cidades grandes na Alemanha estavam quase totalmente destruídas na Segunda Guerra. E Hamburgo reconstruiu tudo originalmente. Olha aí. Né? Então, com os planos do arquiteto de 200 anos atrás, né? Foi feito tudo de novo. Né? É história, né? E a história, ela conta não só a história das pessoas, ela fala da vida, ela fala da força da sociedade, ela fala de orgulho, de patriotismo, de amor ao lugar, do seu canto, né? E está aqui. E aí você deixa destruir, né? Porque isso aqui era para ficar para os tataranetos da gente, para a galera da frente. Você tem que preservar. Não que não possa fazer o novo, deve fazer o novo, mas o novo vai ficar velho também. O novo vai virar patrimônio histórico também. Então tem que ter esse cuidado. Mas está aqui o registro. Lindo, cara, lindo. E é uma sobreposição, né, Jens, também? Sim. É uma sobreposição. Com muitos, eu nem posso dizer mais quantas fotografias eu usei. São sempre 2 até 6 fotografias. Né? E aí você vai trabalhando, e é um artista abstrato, abstracionista, que eu vejo... Pelo menos para mim, qual é a diferença do abstracionista para o figurativo ou para o acadêmico? É porque o acadêmico ele já vai sabendo o que ele quer. Ele já vai pintar uma bailarina, ou vai desenhar um prédio, ele já sabe, vou desenhar aquele prédio. O abstracionista ele vai um pouco na experimentação até ficar no equilíbrio que você diz, cara, é isso que eu quero. Não é assim? Vai criando. Vai criando. Embora o outro está copiando, na verdade. Né? Mas aí você está criando algo novo e até você... Eu comparo muito com a arte culinária, até dar o ponto. Né? Você diz a geleia, né? A geleia dá o ponto. Né? Diz, pronto, está perfeito aqui. Aqui você olha e diz, ponto. Aqui é a obra, né? Lindo, cara. Espetacular, espetacular. Vamos para frente? Belíssimo. E dá uma nostalgia, né? Porque hoje não existe mais, você fica nostálgico. Caramba! Esse é o que você vê. Né? É o que você vê, mas é uma vela? É uma
Várias velas, de, né? de surf, né? De kitesurf? Kitesurf, né? É massa, né? Você olha para o mar, quando você vê, eu tenho algumas fotos lá de Itarema, quando você vê aquele balé do kitesurf, cara, aquilo ali é plasticamente lindo. E as velas são lindas, né? Sim. As velas do kitesurf, olha aí que coisa linda. Né? E a gente tem uma tradição aqui de jangada, tem até as regatas, né? Que os artistas pintam suas jangadas, mas as velas do kitesurf são espetaculares. Eu tenho aqui uma obra de jangadas, né, que eu acho muito bonito, que é a minha obra preferida, né? Eu espero que ainda venha. Né? Vamos para frente? Com certeza. Eu não sei se ela talvez já passou. Não, acho que ela tá mais para frente, a jangada. Olha que coisa linda, cara. Esse aqui, o que foi? São prédios ali atrás? Não, lá atrás tem uma fila de orelhões. Aí lá tu vê a sombra desses orelhões abaixo. Caramba, que massa, cara. Esse eu fotografei porque eu pensei que um dia o pessoal vai ter saudade desses orelhões. Falei nos orelhões essa semana, que é algo que tem muitas crianças que não vão saber nem o que foram os orelhões, né? E de um tempo para cá ficaram livres, né? Pode ligar. E a gente ainda eu ainda fiz muitas ligações para fora no orelhão. É muito louco, né? E hoje você pega um celular e liga do aplicativo para qualquer lugar do planeta, né? E sempre tem a fila, né, nos orelhões. Quando você via um orelhão sem fila, você sabia, está quebrado. Está quebrado. Exatamente. Sempre tinha um monte de gente esperando, né? Verdade. Nossa, demais. E tem a questão eu sempre pensei na questão do orelhão, até desenvolvi um produto que passou a ser imprestável. Eu trabalhei um tempo mexendo com patente de invenção, era o Phone Clean, que era um esterilizador para o telefone público, que muita gente fala, né? E aí, eu não sei se existe para o telefone normal, porque o telefone é pessoal hoje em dia, mas para você esterilizar, porque ali ficavam centenas, milhares de pessoas falando no mesmo lugar. Olha a quantidade de micro-organismo que ficava ali, né? E aí, uma vez eu estava na faculdade e um rapaz que estava gripado pegou o telefone e deu uma tossida. E aí tu viu como é que ficou o telefone. Eu disse, meu Deus do céu. E não deu tempo nem eu avisar para a moça que vinha seguinte, que pegou o telefone, todo contaminado. Eu disse, rapaz... E aí eu tive essa ideia, mas é algo que hoje não presta mais, que os telefones públicos só estão hoje nessa fotografia belíssima do Jens Beutler. Lindo demais, cara. E essa parte da frente? Curiosidade. Parece que são 2 olhos, né? Pelo menos é o que eu vejo. Sim. Esses são 2 peixes, né? 2 peixes, né? Maravilha, cara. Espetacular. Tem uma parada de surrealismo. Mas o que é de peixe são os olhos. São só os olhos, né? Massa. Lindo demais. Vamos para frente. Belíssimo. Aqui as minhas jangadas. Né? Caramba! Que esse eu chamo jangada saindo ao sol nascer. Cara, Jens, que coisa linda. Essa é a tua preferida? Cara, pois a minha também, ó. Porque é muito lindo. É muito lindo. E aqui você consegue ver o que é a matriz, né? Você deixa um pouquinho transparecer, não sei se de propósito deve ter sido, para você saber de onde vêm essas jangadas, né? E aí tem uma questão filosófica, pelo menos no meu olhar, né? Que tem coisas que são belíssimas, né? E que pode ser perigoso, porque aqui a matéria-prima é perigosa, e o contrário, né? O que às vezes é perigoso pode transformar numa coisa linda, né? Mas que aqui é o vidro, né? Na verdade, esse negócio, né? é feio demais. Né? Esse negócio em cima do muro. É horrível. É feio, né? Mas tu vê de uma coisa feia, tu pode fazer se transforma uma coisa linda. Né? É justamente isso. É como você vê. Porque nesse momento, teve um momento que o artista, que o fotógrafo, olhou e não viu os cacos de vidro em cima do muro. Viu jangadas. Disse, caramba, meu, é o olhar do cara, né? E isso aqui é extraordinário. É extraordinário. Realmente é uma obra que não chega nem a ser abstrata, porque ela é contemporânea, né? É arte contemporânea pura. Lindo, cara. As jangadas.
e fala do nosso Ceará 2 vezes, né? Sim. Uma de uma coisa muito boa, que são as jangadas, e que é a beleza do mar e essas cores formidáveis, e uma coisa que não é muito boa, que são os vidros em cima dos muros, né? Que é a questão de você ter que ter a segurança, né? Lindo demais, cara. Lindo, poético. Eu tenho uma série grande de jangadas, muitas fotos de jangadas, mas também muitos trabalhos com jangadas, né? Entendi. Jangadas mesmo, né? As Sim. jangadas, né? Que são belíssimas. Mas esse olhar é realmente formidável. Parabéns. Lindo demais. É obra para salão, né? É obra para salão. Porque tem as obras mais poéticas, né? Que tem esse olhar filosófico. É obra para salão. Belíssimo. Já imprimiu ela? Já tem ela impressa? Já imprimiu alguma? Eu tinha, mas nem sei onde ficou essa impressão. Eu já vendi uma impressão desse trabalho? E mandei imprimir em caneca, né? E esse se vendeu muito bem. Arte aplicada, né? Arte aplicada. Arte aplicada é bacana porque você dá... Eu já fui contra arte aplicada. Teve uma época da minha vida que eu pensava diferente. Hoje eu penso que a arte tem que ser aplicada em todo lugar. Tem que ser aplicada na blusa, tem que ser aplicada no caneco, para você dar acessibilidade. Sim, à arte, exatamente, né? que eu penso também. Né? Pois é. Porque, volta lá, por favor, só para a gente... Porque pode ter... aliás, algumas pessoas não vão conseguir comprar fotografia porque a fotografia é cara, né? Não é muito cara, mas é cara porque é uma obra única ou então seriada que vai estar ali. Mas quando ela vai para o utensílio, aí você dá acesso, divulga o artista, divulga a arte e alguém leva um pedaço da arte para casa, né? É importante isso aí. Muito bom. Vamos para frente. Lindo demais. Olha que coisa linda. Essa é a aurora boreal em Balbino. Rapaz, isso só quem consegue isso é a fotografia, né? O artista. O artista, a arte, ela tem o poder de transformar o impossível. Né? Existe a aurora boreal em Balbino? Existe. Tá sim, aqui sim. Outro dia eu fiz um elefante. Eu tenho meus elefantes amarelos, né? E já teve quem questionar. Elefante amarelo, sim. Quem diz? Existe, está aqui, cara. Então está aqui. Sim. O elefante amarelo, né? Está aqui. A aurora boreal e Balbino. Cara, estou curioso para conhecer o Balbino. Eu não conheço o Balbino. Foi tão legal lá a barraca do Aderson. Rapaz, todo sábado, domingo, tinha um monte de artistas lá, né? Que legal. É muito legal. Bora reativar isso aí, vamos falar com a Aderson. Vamos pegar uma Kombi, encher de artistas e chegar lá no Balbino. Estou curioso. A gente pode marcar um encontro na casa dele. Avisar ele, né, Aderson? Estamos indo lá, né? Para poder conhecer o Balbino, que proporciona, além das belezas dos trabalhos do Aderson, né? Esse aqui, né? Formidável. A aurora boreal do Balbino. Lindo demais. A gente quase se encontrou, porque o Aderson, nos anos 70, também andava no Rio de Janeiro, né? Entendi. Foi, ele contou aqui no... Quase foi a morar gente lá. se encontrou. Acabaram se encontrando depois, né? Tinha que ter esse encontro. Vamos para frente? Que coisa linda, hein, cara? E aí... Esse é um trabalho que eu tenho com semente do jacarandá. Semente de jacarandá? O semente está dentro de aqui você vê uma metade da casca, né? Certo. E lá dentro fica o semente. Então, e aí ele deu... a partir dele você vê um céu, né? É como você faz porque o semente voa. O semente ele é voa. muito leve. Entendi. E voa para longe. Que coisa linda, cara. Tem muito dentro, muito. Lindo demais, lindo demais. Belíssimo, vamos para frente. Caramba, eu acho esses trabalhos formidáveis. Essas são coisas do interior, né? Vem da minha série, a minha casa no interior, né? Aqui eu tenho obras com pintura rupestre e aqui tem até, deve ser um ovo de um dinossauro, né? Ali, né?
que estava na pedra. Eu nem sei mais onde foi. Acho que foi em 7 cidades, no Parque Nacional de 7 cidades. Que é uma região que era habitada, segundo os arqueólogos lá, por dinossauros, né? Já foi habitada por dinossauros. Lindo demais, cara. E a possibilidade de você, a partir da fotografia, unir lugares, unir coisas que jamais se encontrariam, né? E aí você ter essa possibilidade de fazer isso a partir da arte. Lindo demais. Vamos para frente. Caramba. Cara, são abstrações lindas, cara. E eu fico imaginando, porque assim, houve uma época que eu não pensava nessa questão da ambientação, de você ver no lugar, né? Mas hoje, cada vez eu vejo mais importante você ter arte nos lugares. Um trabalho desse, massa, você ter aqui e tal, mas tem que ser impresso. Isso tem que ir para a casa das pessoas, né? Você tem que ter o artista com você. Isso é coleção, a fotografia é cara, né? Tem fotografias valiosíssimas aí pelo mundo, né? E você tem, tanto que fizeram aí NFT e tal, com a questão digital. E aqui é uma obra de arte genuína. As tiragens tu faz de quantas, Jens? Até quantas de uma fotografia? Como é isso? Eu estava pensando em 50. Né? Até 50. Como funciona com gravura, né? Como funciona com as gravuras, né? Funciona com a gravura. Às vezes tem artista que faz com 100. Eu tenho uma serigrafia de um amigo de João Pessoa, né? Que era pintor. E o Diógenes Chaves lá, ele fez serigrafia. É o homem da serigrafia lá em João Pessoa. Entendi. Aí eu tenho uma serigrafia, e essa tinha, acho que uma tiragem de 100. De 100, né? Mas então, geralmente faz 50, né? Faz 50 ou 100, né? Mas eu acho que 50 é melhor. É melhor, né? Restringe mais e valoriza mais a obra, né? Maravilha. Jens, conversa incrível, né? Vamos marcar esse papo no Balbino. Vamos lá chegar lá, encher uma Kombi e bater lá no Balbino para visitar conhecer aquela aurora boreal de perto, né? Um papo massa, tua trajetória é incrível, né? Esse Beutler é alemão, como esse sobrenome, eu demorei a conseguir falar esse Beutler. Esse sobrenome é austríaco. Austríaco? Porque minha família vem da Áustria. Entendi. Eu tenho um livro da família. E a primeira anotação é de 1731, quando minha família chegou na Prússia do Leste, porque na Áustria tinha uma perseguição de protestantes. Entendi. Né? E aí eles foram para lá, Prússia do Leste, ficaram ricos, né, transportando bens no rio da Alemanha para a Rússia, e contrabandeando coisas, né? E aí eles ficaram ricos. Mas depois, cada conflito, cada guerra levou a família mais para o oeste, né? Entendi. E eu ainda nasci na Alemanha Oriental, né? Mas cresci depois na Alemanha Ocidental. E Hamburgo fica para da continuação da tradição da família de ir mais para o oeste. Hamburgo fica a 130 metros do mar, então eu só tive a opção de pular o mar, né? Então agora estou aqui. Está aqui no Brasil. E para nossa felicidade com esse trabalho formidável. Parabéns, parabéns. Tá. Quem quiser comprar, fala contigo pelo Instagram. Quem quiser comprar uma fotografia maravilhosa dessa. Sim, eu tenho um Instagram, @Beutler, né? E lá tem mais de 3.000 fotos da minha vida, fotos da minha família, fotos de tempos atrás, fotos de viagens, e essas belezas, essas obras. Para quem quiser comprar. Jens, muito obrigado, uma alegria te ter aqui no Hashtag Arte. Obrigado a vocês, né? Maravilha. E o time aqui, né? Massa. Hashtag Arte com Jens Beutler. Hashtag Arte. Viva a vida, viva a arte. Cara.